Bom dia meus queridos, vocês que estavam um pouco com a nossa querida Isa, que tratou de um tema muito interessante, a indulgência, não é? Um tema dos mais fáceis, inclusive de praticar, principalmente, não é? Bom dia Vânia, Neide, bom dia Gilvan, estava ali com Isa, Viviane, bom dia, sejam bem-vindos aqui conosco. Nós temos a incumbência de falar sobre o patrono do nosso evangelho, nosso querido Eurípides Barçanufo, esse grande ser humano, esse espírito de escola elevadíssimo que esteve entre nós no século passado, no final do século anterior, 19, iniciando o século 20, estava lá ele conosco, trazendo a sua magia. Bom dia, Jane. Bom dia, Vânia, Evandro Rocha. Bom dia a vocês. Que Deus os abençoe. Continuem conosco, que daqui a pouco Isa retorna para falar sobre o nosso querido Francisco de Assis. Mas, aproveitando a sua presença, a presença de vocês, nós vamos tratar interessante desse tema que nós estamos vivenciando nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, em defesa, em valorização da vida. Bom dia, Anjos, Jussiara Vieira, a filha de Vandete, que Deus abençoe, Anjos, Jussiara, que Deus abençoe. E ele sempre defendia a vida. Olha, Shirley, que Deus abençoe você, Shirley. Bom dia. Porque ele sempre valorizava a vida. Roberta Rocha, bom dia. Lourdes, nossa Lourdinha. Então, ele não diferenciava as pessoas, como nós já falamos, inclusive, na sua época em que a sua mediunidade estava cada vez mais forte, mais impressionante, onde ele ativava todas as suas faculdades. Ele ajudava, ele servia a todos indistintamente. Não importa como essas pessoas se declarassem em relação a ele. Inclusive aquelas pessoas que publicamente se declaravam inimigas das ideias espíritas e aí confundiam as ideias com as pessoas e se tornavam até inimigas dele mesmo. Então ele tinha vários inimigos, o Eurípides Barçanufo. Infelizmente é assim. O que Jesus recomenda, aliás, que Bezerra recomenda, né, trazendo Jesus à tona, à baila, é que é normal a gente ter inimigo, faz parte. O próprio Cristo tinha muitos inimigos. O que mais importa é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Isso é fundamental. E assim agia Eurípides. Então, certa feita, a Devita era uma católica fervorosa, daquelas beatas que pregavam e que discutiam e que, quando se tratava de quem era contra ou professava outra denominação religiosa, ela condenava, ela dizia que essas pessoas iam para o inferno, estavam excomungadas. E aí Eurípides ele foi procurado pela mãe de Adevita. Por quê? Porque a Devita engravidou. Apesar de tudo, ela havia engravidado e o parto era difícil, era muito complicado. A criança estava numa posição que naquela época, diferentemente de hoje, nós sempre voltamos a tratar, porque épocas são épocas, a gente tem que tratar de acordo com as épocas que as coisas aconteciam. Então, no início do século passado, não é, e durante boa parte do século XX, o que acontecia? O parto era muito complexo. Né, quando a criança ela estava em posição não favorável, ou seja, a posição favorável é que ele estivesse de cabeça para baixo, né, já em direção à saída do útero para ser facilmente trazida, porque os partos antigos, naquela época, em via de regra, eram todos normais. Ainda não haviam inventado, criado a cesariana. E a criança estava numa posição em que estava ameaçando a vida ou dela, da mãe, a Devita, ou da própria criança. Aí então o que aconteceu? A mãe de Adevita disse: olha, os médicos já desenganaram. Eles já disseram que vai morrer ou você ou a criança, Adevita. Então, eu acho que a gente deveria procurar Eurípides. Ela disse: mas mãe, eu sou inimiga dele. Eu luto, eu batalho, eu combato todas as ideias religiosas dele. Eu não posso procurá-lo, seria uma afronta. E, ademais, ele, com certeza, iria se recusar a atender. Ela disse, mas mesmo assim, a mãe dela, eu vou procurá-lo. E ela se empenhou a isso. Então, certa feita, né, acho que naquele mesmo dia,
tal a urgência da situação. Então ela buscou Eurípides, encontrou-o caminhando pela calçada, e então ela o acompanhou, apressou o passo, o acompanhou e expôs a situação. E ela tinha lembrado, inclusive, a Devita, que ela não lembrava, mas quando criança, a Devita estava próxima de morrer, de desencarnar, porque ela havia contraído a tifo. E aí, quem a salvou? Eurípides Barçanufo. Então, por isso que a mãe da Devita não tinha nenhum problema em procurá-lo. Por isso, quando ela o encontrou, ela expôs a situação e disse, olha, Eurípides, ela disse para Eurípides, pelo menos salve a minha filha, a Devita. Eurípides olhou para ela, depois de ouvir toda a sua preleção, toda a sua história, ele disse, não apenas salvaremos a Devita, mas também a criança. E aí ele partiu em direção à casa, foi lá, fez o parto. E o filho de Odorico Alvim veio ao mundo. Semanas depois estava a criança nos braços da mãe Adevita, acompanhada da avó, a mãe de Adevita, sorridentes, alegres ali. E futuro depois, em pouco tempo, o Odon, filho do Odorico Torbim, veio a tornar-se um dos maiores médicos daquela região. Vejam que Eurípides não tinha esse tipo de problema. Assim somos os espíritas, gente. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos que devemos estender a mão a todos que precisam. Sejam religiosos dessa ou daquela denominação, não importa. Seja ou não inimigo do espiritismo, não importa. O que importa é que nós tenhamos que tratar a todos como irmãos. Assim fazia Jesus. Assim era o Cristo. Assim ele nos ensinou. E é assim que devemos nos comportar. Por isso, continuamos firmes nessa luta, nesse momento difícil, doloroso, em que a gente não sabe o que vai acontecer, em que tudo está aberto, em que os decretos governamentais já deram por tranquila a abertura, inclusive, dos templos religiosos. Mas nós somos responsáveis. Nós não temos como controlar 25% das pessoas que quisessem adentrar ao templo. Ficaria muito complexo a gente chegar para as pessoas e dizer, olha, vocês não podem entrar. E mesmo lá dentro, quem controlaria as pessoas, não é? Ninguém é criança e nós não queremos lidar com pessoas dentro de uma instituição religiosa intranquilas, desagradadas, sentindo mal porque se sentem maltratadas. Então, não é assim. Quando nós estivermos seguros, tranquilos, a recomendação virá. Podem voltar a atender presencialmente aqueles que desejam ir à casa espírita. Por enquanto, Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos prosseguir nessa luta, agora pelo meio virtual, mas dentro em breve, com fé em Deus, quando tudo melhorar, quando as coisas estiverem mais seguras, nós estaremos de volta, abraçando cada um de vocês com muita alegria, com muita satisfação. Deus abençoe a você que está conosco todas as terças-feiras, a você que está conosco todos os dias às 9 horas da manhã, com Ilenói às 16 horas com a Conversa Fraterna e nas nossas palestras virtuais. Deus os abençoe. Aguardem, tenhamos paciência, sejamos indulgentes. Muita paz, muita luz. Agora Isa volta para atender vocês de novo.